Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. E a palavra de Deus para nossa meditação neste dia encontra-se no Evangelho segundo nos escreveu João, no capítulo 4 e o versículo de número 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Este versículo que acabamos de ler faz parte de um diálogo entre Jesus e a mulher samaritana, ou mulher de Samaria. Devido aos últimos acontecimentos na Judéia, Jesus precisou retirar-se para a Galiléia outra vez. E para voltar para a Galiléia, Jesus precisava passar por Samaria. Era necessário que ele passasse por Samaria. E quando Jesus chega numa região chamada Sicar, ali próximo à fonte ou ao poço de Jacó, já por volta da hora sexta, ou seja, aproximadamente meio-dia, sol forte, e Jesus, como homem já cansado da viagem, Jesus parou ali com os seus discípulos e ficou naquele poço até que os seus discípulos fossem na cidade para comprar alguma coisa para que eles pudessem se alimentar. E quando os discípulos de Jesus saem para a cidade, Jesus encontra-se sozinho naquele lugar. E de repente, por volta do meio-dia, como já falamos, pois era ali a hora sexta, apareceu uma mulher com um cântaro para buscar água. E encostando naquela fonte ou naquela cisterna, a mulher então tira a sua água, claro, para levar para fazer as suas necessidades, de dentro de casa, porque naquela época não tinha água encanada para aquele povo. Aí Jesus fala com ela: mulher, dá-me de beber. E ela, olhando para Jesus, ela, com talvez até num certo tom de arrogância, ela disse: mas como você fala comigo? Você é judeu, eu sou samaritana. E ela falou isso, meus queridos, porque naquela época judeu não falava com samaritano. Eu até peço a você que tire um tempinho hoje aí, qualquer momento, e leia o capítulo 4 do Evangelho de João, do versículo 1 até o versículo final. Leia o capítulo todo até o versículo 42, para que você possa compreender melhor essa história. E ela fala para Jesus: eu sou samaritana, você é judeu, a gente não se fala. E aí Jesus fala para ela: mulher, se você soubesse quem está te pedindo de beber, você pediria a ele e ele te daria água que jorra para a vida eterna. E aí aquela mulher, sem entender nada até então daquela conversa, ela mais uma vez olha para Jesus e diz: Senhor, tu não tens corda, o poço é fundo, você não tem um vasilhame. Como que o Senhor iria tirar essa água e me dar? O Senhor é maior do que o nosso Pai, que nos deu o poço e até Ele mesmo bebeu dessa água. E aí Jesus continua naquela conversa com aquela mulher. E quando aquela mulher fala com Jesus, perguntando a ele se ele era maior que o próprio Jacó, ela diz: tu és maior que o nosso pai Jacó, porque ele nos deu o poço e ele mesmo bebeu desta água. Aí Jesus responde para ela, Jesus é categórico ali, responde para ela e diz: olha, mulher, quem tomar da água deste poço voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der jorrará para a vida eterna. Ao ouvir isto da boca de Jesus,
Mesmo sem compreender quem era que estava diante dela, aquela mulher sentiu o desejo de tomar daquela água. E ela disse: Senhor, então me dá desta água, para que eu não venha mais ter sede e não volte mais aqui nesse poço a tirar água. E aí Jesus, naquela conversa, fala com ela assim: mulher, vai lá, chama o teu marido. E ela olha para Jesus e diz: eu não tenho marido. E aí Jesus responde para ela e diz: nisto você fala a verdade. Realmente você não tem marido. Você já teve 5. E o que você tem hoje não é o seu marido. Quando Jesus fala estas coisas, meus amados, aquela mulher toma um susto. E ela olha para Jesus e diz: eu vejo que tu és profeta. Por que ela falou isso? Porque, na verdade, Jesus começou a descobrir a vida dela. Jesus começou a revelar a vida daquela mulher. E aí ela disse: Senhor, eu vejo que tu és profeta, porque o que tu fala é verdade. Realmente a minha vida é isso. Ela não fala essas palavras, não tem essas palavras aqui no texto, mas é como se ela reconhecesse isso. Realmente é verdade, Senhor, o que tu estás a falar para mim. Então, ela se preocupa com aquilo, né? E ela diz: Senhor, eu vejo que tu és profeta. Agora tem uma questão, Senhor, que eu gostaria de compreender. Porque nós, samaritanos, o povo samaritano, diz que nós temos que adorar a Deus aqui em Samaria. Mas vocês, os judeus, dizem que é em Jerusalém que se deve adorar ao Senhor. Vocês observam, meus amados, que no coração daquela mulher tinha uma preocupação de adorar a Deus, apesar de toda a vida talvez desastrosa que ela tinha levado, né? Casou 5 vezes, arrumou 5 maridos e agora estava com aquele que não era dela. Uma vida talvez de muitas decepções, uma vida de angústias e sofrimento, mas ela tinha no seu coração o desejo de adorar a Deus. E ela estava ali diante de Jesus, agora preocupada em como servir, em como adorar a Deus. E Jesus fala para ela: olha, na verdade eu vou te dizer que nem em Samaria, nem em Jerusalém. E aí Jesus fala esse versículo que nós lemos, que é o 23, vou repetir aqui, e ele diz: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Com isso, Jesus revela claramente para ela: não importa, mulher, o lugar no qual você está, não importa o lugar, o que importa é a sua adoração. Porque Deus está à procura de pessoas que o adorem em espírito e em verdade. O Pai é espírito e Ele procura adoradores que assim o adorem em espírito e em verdade. Aí o Senhor fala: não adianta ser samaritano ou judeu, não adianta ser de qualquer etnia, se o seu coração não estiver voltado para Deus. É necessário que haja sinceridade na sua adoração. E eu gostaria de falar para os amados irmãos neste dia que nós devemos adorar a Deus realmente em espírito e em verdade, não apenas da boca para fora. É necessário que adoremos ao Pai em espírito e em verdade. E quando os discípulos chegaram, eles ficaram admirados daquela conversa, porque Jesus estava conversando com uma mulher, e não era muito comum, né, uma conversa do mestre com uma mulher, até pelas tradições da época, até pelos costumes da época. Mas aquela mulher, meus amados, graças a Deus, ela teve a felicidade de encontrar-se com Jesus e ter um diálogo com Ele. E quando Jesus revelou a ela
tudo aquilo que ela já havia feito, então ela reconheceu que precisava tomar da água da vida. E ali ela aceita então o ensinamento de Cristo Jesus e ela corre para a cidade para avisar para outras pessoas que ela tinha encontrado um profeta e que possivelmente era o Messias. E os samaritanos vieram e encontraram Jesus na beira daquela fonte e conversaram com ele e insistiram com ele para que ficasse ali com eles mais um pouco de tempo. Então Jesus fica com os samaritanos por 2 dias e ali muitas pessoas creram na palavra do Senhor. E uns diziam depois: nós cremos hoje, mulher, não mais pela tua palavra, mas por aquilo que ele fala para nós. Que a palavra de Deus nesse dia possa vir ao encontro do seu coração e que você venha entender, como a mulher samaritana, que precisa tomar da água da vida, porque a água da vida, que é Cristo, ela salta, ela jorra para a vida eterna. Que Deus te abençoe, meu amado irmão, minha amada irmã, em nome do Senhor Jesus. Querido Deus, eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, eu te peço, nos ajude, Senhor, a te adorar em espírito e em verdade, e que a tua graça esteja sobre a nossa vida. Meu Deus, que possamos reconhecer que necessitamos de tomar da água da fonte da vida. Que o Senhor venha nos saciar, meu Deus, da tua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.